Eu convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo o registro de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós estamos no culto da noite com a série expositiva nesse livro, nesse Evangelho, e já chegamos agora ao capítulo 4. Os irmãos até aqui ouviram e conseguiram perceber claramente que o método de Marcos é um pouco diferente dos outros evangelistas. Enquanto os outros estão tanto mais focados no ensino de Jesus, aqui nós vemos Marcos mais focado na missão do nosso Senhor. Então nós vamos hoje atentar para uma pequena pausa que Marcos faz nesse seu estilo. Nós vamos observar Marcos brevemente aqui no capítulo 4, ocupando-se um pouco mais dos ensinos de Jesus do que propriamente de aspectos mais das suas ações e da sua missão. Então, Marcos capítulo 4, nós faremos o seguinte: nós vamos ler até o versículo 20, mas na noite de hoje nós iremos na exposição até o versículo 12. E no próximo domingo nós faremos a segunda metade da mensagem de hoje, considerando o que nos é ensinado a partir do verso 13. Então, Marcos capítulo 4, vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Deus nós louvamos o Teu nome,
nós exaltamos, ó Pai, o Teu santo ser. Certos, ó Deus, do privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como o Teu povo. Ó Deus, diante da Tua palavra neste momento, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, pela Tua direção. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza quanto ao falar na exposição desta passagem, desta porção da palavra que é Tua, Senhor. E ao mesmo tempo, ó Deus, eu quero te pedir por cada um dos Teus filhos que ouvem a exposição desta palavra esta noite. Que o Senhor guie seus corações, ó Pai. Que o Senhor faça com que cada um tenha coração vazio, pronto para ser enchido. Ó Pai, que não hajam cisternas rotas nos corações destes ouvintes nesta noite. Antes que eles sejam ensináveis, pastoreáveis, que eles possam estar dispostos a ouvirem a Tua palavra com sinceridade, com prontidão, dispostos a ouvi-la e a recebê-la e sair daqui, ó Pai, para vivê-la. É o que nós te pedimos, ó Deus. Fala aos nossos corações, instrua-nos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem, de uma porção das Escrituras, que traz um versículo interessante. No meio da apresentação que Jesus faz aqui, da sua instrução, nós encontramos o verso 11. Jesus diz: Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aqui nós encontramos Jesus apresentando a razão do porquê ele contava histórias, ele usava esse recurso um pouco incomum, um pouco estranho de ensinar as pessoas. E ao mesmo tempo, esta explicação é antecedida por uma advertência do Senhor que torna esta expressão ainda muito mais significativa. No verso 9, o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É sobre isso que nós estaremos meditando nesta noite e no próximo domingo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós encontramos Jesus pela primeira vez ensinando através de parábolas no registro segundo Marcos. Jesus já havia ensinado as multidões, Jesus já havia apresentado a plataforma do reino, mas agora ele vai contar algumas histórias. É a primeira de 3 parábolas chamadas de as parábolas do reino. Jesus ele vai fazer aquilo que muita gente tenta fazer hoje, só que Jesus faz isso com propriedade. E muitas vezes nos nossos dias isso tem sido chamado por muitos de o crime do púlpito. Em muitas pregações nós encontramos muitas histórias. As pessoas, os pastores, os pregadores são fissurados, são aficionados em contar histórias. O grande problema deste hábito é que na maioria das vezes as histórias acabam chamando mais atenção do que o próprio texto. Elas acabam por representar até mesmo uma fuga do texto. Pastores que contam histórias e que contam histórias e mais histórias do púlpito chegam ao ponto de inventarem coisas que contrariam aquilo que eles gostariam de ilustrar com essas mesmas histórias. Portanto, contar histórias nem sempre tem sido uma coisa boa, pelo menos em nossos dias. É um perigo muito sério, porque muitas vezes a história acaba sendo mais enfatizada do que a própria Escritura. Por conta disso, deste hábito e deste perigo, e disso que James White chama de o crime do púlpito, é que a tradição reformada continental, as igrejas reformadas continentais, elas ensinam em suas aulas de homilética que deve-se evitar ao máximo possível citações e ilustrações. Que na verdade as citações e as ilustrações que tornem mais claro o texto, a própria pregação, sejam extraídas da própria Bíblia, sejam a própria Escritura, passagens mais claras ou momentos e narrativas da Bíblia lançando luz sobre aquele texto que se quer ilustrar. E os irmãos reformados continentais,
fizeram isso justamente por conta do grande perigo que a história tem de nos levar para longe do texto, de a ilustração acabar sendo mais chamativa e mais enfatizada do que o próprio texto. Isso é uma coisa muito séria. E em épocas como a nossa, de extrema sofisticação na igreja, no púlpito, em tantas das nossas práticas, isso muitas vezes passa desapercebido. Mas é muito sério quando a cultura, a eloquência, a capacidade intelectual do pregador, a sua sacada, a sua genialidade em ilustrar, acabam ganhando um destaque indevido. Mas essa é uma questão e um problema que é muito mais nosso. Jesus, de fato, foi extremamente habilidoso em contar histórias. E ele não era excessivo, foi extremamente comedido ao usar histórias. E aqui a história usada por Jesus é chamada de parábola, um dispositivo de ensino que usa de uma figura ou de uma ilustração terrena para explicar alguma coisa que é celestial. Jesus, ele conta uma história que é própria do nosso plano para ilustrar algo que é de plano celestial. O propósito de uma parábola é sempre revelar mais plenamente a natureza e o caráter do reino de Deus, e usando de histórias do nosso contexto terreno. Jesus as usou muitas vezes. Ele fez isso para deixar a sua mensagem clara a quem ele queria deixar, e deixá-la codificada e ainda mais difícil a quem ele não queria que entendessem estas mensagens. Isso não tem sido uma coisa muito compreendida por muitas pessoas. Muita gente querendo defender pedagogia ou métodos mais didáticos no uso das atividades da igreja, constantemente falar, mas Jesus usou parábolas, como se o objetivo de Jesus ao usar parábolas fosse o de facilitar o entendimento do ouvinte. Esse é um sério e terrível equívoco, porque o próprio texto de Jesus aqui deixa claro que o objetivo da parábola é tornar a compreensão difícil e não o contrário. Então nós encontramos um sério embaraço naqueles que são os defensores da didática. Portanto, meus irmãos, aqui nós estamos diante desse método de Jesus, desta maneira de Jesus ensinar, onde ele ilustra algo com uma figura que é conhecida de todos, mas cuja compreensão, cuja aplicação acaba sendo apenas compreensível àqueles que estão claramente ligados às coisas espirituais, permanecendo ocultas àqueles que apenas são capazes de ouvir com ouvidos físicos. Somente aqueles que ouvem com os ouvidos da alma são aqueles que entenderão as parábolas do Senhor Jesus. Aqueles que estavam obstinadamente rejeitando a sua mensagem se tornam ainda mais incapazes de entender o que Jesus se propõe a explicar e a ilustrar aqui nestes textos. Portanto, estamos aqui diante de uma mudança do interesse de Marcos em relação à maneira de registrar as coisas a respeito de Jesus. Como eu disse antes, até aqui, o foco maior eram nas ações de Jesus. Mesmo quando ele estava ensinando, o foco maior eram as ações de Jesus. E por que então que Marcos, ele agora passa a focar mais essa faceta do ministério de Jesus, ou seja, os seus ensinos? Porque o que nós olhamos até aqui, até o final do capítulo 3, é que Jesus estava apresentando reivindicações importantes a respeito de si mesmo, estava apresentando fundamentos do reino de Deus às pessoas, e o que nós vemos é que havia pouco entendimento a respeito dessas coisas. Se nós olharmos até aqui, o que nós vemos é que Deus, o próprio Deus é apresentado, Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus, eu me vesti de carne e estou aqui entre vocês. Lembram-se que Jesus deixou claro que muito mais importante do que ele poder dizer para aquele paralítico que ele estava curado,
era ele dizer que os seus pecados estavam perdoados, porque isso apontava para o fato de que ele era Deus, e não simplesmente alguém que tinha poder para curar. Jesus chamou a atenção das pessoas, diante da dificuldade que elas tinham de entendimento, de que a coisa mais importante até aqui era o fato de que ele era o Deus encarnado, o Deus que havia se feito homem e invadido o mundo, começando a sua missão, que outrora havia sido anunciada pelos profetas. Ele era a quem o Elias, ou no caso o profeta João Batista, que se esperava, os israelitas esperavam, fosse a volta de Elias, era o precursor, aquele que preparou o caminho, que preparou o espaço para que ele viesse com sua missão e a sua mensagem. Nós vimos nos últimos domingos que, apesar de todas estas ações com as quais Jesus se apresentava, as pessoas ainda não estavam entendendo. E dentre estes que não entendiam, estavam os religiosos, que eram os experts em Antigo Testamento, em conhecimento da lei do Antigo Testamento, e sabiam do ensino dos profetas quem era o Messias que haveria de vir, pelo menos no conteúdo da mensagem profética que o anunciava. Dentre aqueles que o rejeitaram, nós encontramos a sua própria família, os seus parentes o ridicularizando. Dentre a multidão que seguia Jesus, nós encontramos uma massa de nominalismo, de pessoas que estavam muito mais interessadas no que Jesus podia fazer em termos das coisas físicas, dos benefícios e vantagens materiais, cura de enfermidade, benefícios que trouxessem alívio à dureza da vida física que levavam, do que propriamente interessados no Salvador. Dentre os que o ridicularizavam, estavam obstinados e inimigos de Jesus, e até mesmo discípulos que ainda não haviam entendido de maneira significativa o que estava envolvido na sua mensagem e na sua missão. Tanto é, meus irmãos, que um deles, um dos amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, lá na frente, iria negá-lo por 3 vezes. Precisamente dentre estes estava aquele que seria o seu traidor, aquele que o venderia por algumas moedas para estes mesmos inimigos que já planejavam contra a sua vida. Então Jesus, ele de fato olha para todo o contexto que havia se desenrolado até ali, e ele entende que a maioria das pessoas entendiam nada, e a outra parte entendia muito pouco do que ele já havia apresentado. E curiosamente, aqueles que melhor compreendiam quem era Jesus e o que significava a sua missão eram os demônios. Aqueles que estavam perturbados, completamente desnorteados, desorientados com aquilo que Jesus começara a fazer. Eles sabiam muito bem quem Jesus era, quais eram as implicações da sua missão, e por isso estavam completamente atordoados, desorientados com aquilo que haveria de se seguir. A derrota de todos eles, aquilo que, segundo o registro das Escrituras, só voltará a acontecer na proximidade dos dias da volta do Senhor Jesus, quando estes mesmos demônios voltarão a se inquietar, sabendo do desfecho final daquilo que Jesus já começou, que foi não apenas agora, mas a sua derrota, mas uma derrota definitiva que implicará o lançamento de todos eles no inferno, juntamente com todos os ímpios, com todos os reprovados. Portanto, Jesus, ele faz um ajuste de foco aqui. Ele entende: eu agora preciso me voltar para os meus discípulos. As pessoas certamente não estão entendendo, e há motivo para elas não entenderem, e Jesus compreendia bem, porque ele era parte deliberante desses motivos. E então agora Jesus, ele entende que problema maior era o fato de seus próprios discípulos ainda não entenderem e não tiverem entendido melhor todas essas coisas por ele apresentadas. Então Jesus,
Ele olha para seus verdadeiros seguidores, aqueles que tinham ouvido para ouvir, aqueles que tinham mais do que ouvidos físicos, aqueles que tinham ouvidos na alma e podiam ouvir atentamente a sua mensagem. Em outras palavras, Jesus começa a enfatizar a necessidade espiritual de o conhecer para o seguir. Não apenas se contentando com aquela massa de nominalismo, mas deixando claro para quem era destinado o seu ensino e a sua instrução. Jesus então mudou o foco. Enquanto ele ainda vai continuar fazendo milagres, ainda vai continuar ensinando multidões, agora ele está seriamente focado no crescimento de seus discípulos. Nós vemos a ênfase do ministério de Jesus agora está centrada na instrução, na preparação dos discípulos. Isso é importante porque a partir daqui, Jesus tem 1 ano para preparar os seus apóstolos para realizar o ministério de ensino da igreja, para se tornarem eles próprios o fundamento, ou aqueles que lançarão o fundamento da igreja, a plantação da igreja. E Jesus então precisava preparar esses discípulos. E quais eram as principais reivindicações de Jesus? Que ouvidos físicos não estavam ouvindo e entendendo, e que os discípulos precisavam entender de uma vez por todas. Em Marcos capítulo 2, versos 10 e 11, Jesus deixa muito claro: eu sou Deus, e todos os pecados são praticados contra mim, diz o Senhor, e eu tenho o poder de perdoar esses pecados. Eu não tenho o poder apenas de curar, mas de dizer às pessoas: todos os seus pecados estão perdoados. E os apóstolos precisavam definitivamente ouvir e entender isso. Outra reivindicação é em Marcos capítulo 2, verso 28. Jesus ele fala do seu império sobre a religião. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado, eu criei. Eu também sou o Senhor do jejum. Não faz sentido nenhum vocês se darem ao jejum para se aproximarem de Deus, se Deus mesmo está perto de vocês e vocês o ignoram. E então Jesus diz: olha, eu sou o Senhor da religião. A religião não pode servir a afastá-los de mim, porque ela existe para o contrário, para fazê-los ligados e religá-los a mim. Esta era outra reivindicação de Jesus, que os apóstolos precisavam entender, para lançar os fundamentos e as bases da igreja. Outra reivindicação, Jesus diz: eu sou o grande médico, e eu estou aqui para curar aqueles doentes que sabem que precisam de um médico. Jesus é o Redentor. Jesus é aquele que faz novas todas as coisas, é aquele que está tornando a feiura em beleza, é aquele que está tornando todas as coisas formosas no seu devido tempo. Esta era outra reivindicação importante, era outra verdade declarada por Jesus, muito fundamental, e os apóstolos precisavam ouvir e precisavam entender isso. Todos os discípulos do Senhor precisam ouvir e entender que só é possível ouvir com os ouvidos da alma. Portanto, meus irmãos, é esse o ensino de Marcos 4, essa é a chamada e a instrução que o Senhor faz em Marcos 4. Quem tem ouvidos, ouça. Não apenas ouvidos físicos, não ouvir aqueles ouvidos que ouvem e rejeitam o que eu falo, aqueles ouvidos que ouvem e fazem e ridicularizam quem eu sou e o que eu faço. Não apenas ouvidos que ouvem, mas estão interessados apenas no que querem a respeito das coisas que faço. Não, mas aqueles que têm ouvidos da alma, aqueles que de fato ouvem e são capazes de entender aquilo que eu estou ensinando. Esta é a grande advertência que Jesus faz aqui. Eu gostaria de lembrá-los novamente de uma citação de C.S. Lewis que eu fiz alguns domingos atrás. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito.
Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou opção, ele não quis deixar. Jesus não fala, e Jesus não é interessante, e Jesus não é aceitável a quem não tem ouvidos. Jesus é aquele que é precisamente quem ele diz que é, mas ele só é, e ele só falará a quem tem ouvidos para ouvir. E é isso que Jesus está definitivamente dizendo a este mesmo grupo, o que C.S. Lewis, quando escreveu o seu livro, disse à comunidade inglesa dos seus leitores, e depois por todo mundo, aqueles que pegaram em seu livro: não adianta querer ouvir Jesus com os teus ouvidos, você não vai ouvir. Não adianta querer conhecer Jesus do jeito que você quer conhecer, você não vai conhecer. Não adianta querer crer no Evangelho do jeito que você quer crer, você não vai crer, ou crerá em algo que não é o Evangelho. É sobre essa grande lição que nós temos visto nesse texto. É essa a grande advertência que Jesus nos faz aqui. Mas a pergunta que surge é: então, por quê? Como é que nós entendemos essa situação destas pessoas que não conseguem ouvir? Quem são esses então que não têm ouvidos para ouvir? Antes é preciso nós olharmos algumas coisas importantes aqui em Marcos 4. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês está no versículo 1. Jesus diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Vocês se lembram disso, que Jesus ele tinha se retirado e ido pregar às multidões, e ele se colocou num barquinho que tinha se tornado o seu púlpito, ali à beira-mar. De uma maneira segura, Jesus se colocou num púlpito que poderia, depois da sua pregação, também servir como o seu meio de transporte de saída dali, para não ser oprimido ou espremido pelas multidões. Agora, o texto diz que Jesus voltou a ensinar à beira-mar. Aqui nós vemos um quadro se formando novamente, o barquinho ali de novo, o seu púlpito. Nós temos um quadro que é uma espécie de anfiteatro natural, onde colinas e as águas do mar servem como uma espécie de amplificador natural para a voz e para a pregação de Jesus. E então ele se põe a pregar. Mas quando ele faz isso, quando ele se põe a pregar, duas coisas irão aparecer com muita excelência para todos nós. E aí nós prosseguimos, o texto continua dizendo: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E Jesus vai continuar dizendo que então ele foi semeando por todo lugar. O que Marcos está nos apresentando aqui? É que, meus irmãos, nós temos aqui a figura de um pregador excelente, de um pregador perfeito. Marcos, ao nos apresentar esta parábola, nos diz claramente que neste, que poderia muito bem ser chamado de o sermão do mar, nós conhecemos bem o sermão da montanha, poderíamos dizer que esse é o sermão do mar, apresenta-nos um pregador perfeito. Aqui nós temos um pregador sem sombra de dúvidas
de maior excelência possível. Nem Billy Graham, nem David Wilkerson, nem Steven Lawson, nem os grandes e celebrados pregadores brasileiros, daqueles que acabam recebendo até apelido com o nome de mito, nenhum deles são comparáveis a esse pregador. Jesus era o mestre dos mestres, o pregador dos pregadores, e é esta a figura que aparece mais proeminente nesta pregação. O ponto mais importante é ele próprio, porque o próprio conteúdo da sua pregação apontava para ele. Ele era o motivo da própria pregação. Seria então possível dizer que as pessoas não ouviam por causa do pregador? Você deve já ter lhe ocorrido, quando nós falamos sobre quem não tem ouvidos para ouvir, já deve ter lhe ocorrido aí algumas pessoas, familiares, pessoas próximas, ou talvez aquele colega de trabalho que você vem insistentemente falando de Jesus há talvez meses, anos, e essa pessoa simplesmente rejeita ou não dá bola para o que você diz. Meus irmãos, o problema fica claro logo de início, não é o pregador. Jesus aqui não está dizendo que problemas de pregação sejam ligados essencialmente ou necessariamente à qualidade do pregador. Para que pessoas se convertam, nós não precisamos do pregador das multidões. Para que pessoas ouçam, nós não precisamos de o cara na pregação. E muitas vezes nós temos pensado nisso. Muitas vezes nós temos pensado que, talvez se meu pai tivesse ouvido fulano pregar, talvez ele fosse crente. Ou, quem sabe, se eu convencesse meu pai a ir para frente do computador e ouvisse umas pregações do John Piper, talvez ele ouvisse o Evangelho e se rendesse a Jesus. Ou quem sabe aquele meu colega de trabalho, que eu acabei de mencionar aqui, fosse não na minha igreja, mas lá naquela igreja onde tem um pregadorzão famoso, e o ouvisse, talvez ele se convertesse. Jesus começa deixando claro que o problema desses ouvintes, desses que não ouviam, não era pregador, porque ele próprio era o melhor dos pregadores. Ninguém jamais da história da humanidade, ninguém jamais desde que o mundo fora criado, se tornou o pregador que ele era. Impossível alguém se assemelhar numa pregação com o próprio Deus, vestido de carne e habitando entre nós. Portanto, meus irmãos, este é o primeiro ponto importante. Jesus era o pregador perfeito, ele era o mensageiro perfeito. A Bíblia diz que Jesus, ele veio, pregou e ele dispersou a sua semente em toda a parte. Ele lançou-a sobre todo tipo de solo. E o que Jesus encontra até aqui? Muito mais rejeição do que aceitação. Jesus encontra até mesmo a dificuldade dos seus próprios discípulos de terem um entendimento mais agudo, mais profundo das coisas que ele havia pregado até então. Então, certamente, meus irmãos, o problema aqui não era o pregador. Outra coisa que nós percebemos aqui do texto é que Jesus ele usa um método em comum. Mas este mesmo método em comum, as parábolas e tudo que ele houvera dito antes, aponta para um fato importante: Jesus estava pregando a palavra de Deus. Não era apenas o pregador perfeito, mas era a mensagem perfeita. Todo o Antigo Testamento, toda a mensagem dos profetas, todo o objetivo da lei do Senhor, todas as coisas contadas ao povo de Israel, reveladas a Deus pelo povo de Israel, apontavam, convergiam para a figura do pregador. Mas também era o próprio conteúdo e a própria palavra pregada por ele. Então Jesus era o pregador perfeito e ali, naquele momento do Sermão do Mar, ele pregava a mensagem perfeita. Então, meus irmãos, você não pode dizer: meu pai, aquele amigo do trabalho,
Eles não aceitaram Jesus porque, não obstante o pregador ser fera, a mensagem não era que ele precisava ouvir aquela noite. Ah, mas se olha, também, pastor inventou de pregar genealogia. Ah, mas poxa, pastor escolheu uma pregação falando de submissão feminina lá em Efésios 5. Como é que alguém vai se converter ouvindo isso? Meus irmãos, ouçam, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. O problema não era, assim como não era o pregador, a mensagem. Ambos eram perfeitos. O que Jesus está agora começando a explicar, depois de deixar claras essas duas coisas, é que esta mensagem perfeita fora apresentada com uma finalidade muito clara. A própria pregação, ela tem um duplo objetivo. Toda pregação irá promover separação. Toda pregação irá colocar de um lado aqueles que se vinculam a um dos objetivos dela, e colocarão do outro lado aqueles que se vinculam ao seu segundo objetivo. E de que objetivos nós estamos falando, que são os dois objetivos das parábolas? O primeiro é que as parábolas tinham o objetivo de revelar a verdade aos humildes. E no segundo momento, o objetivo das parábolas era esconder a verdade do orgulhoso. Aqui Jesus separa homens de meninos. Aqui Jesus coloca para o lado aqueles que de fato sabem ser homens segundo aquilo que Deus aceita, segundo aquilo que Deus deseja, e separa todo o resto de lado e diz: estes são meninos, estes têm ouvidos, mas não para ouvir. Estes estão tão embevecidos, esses estão tão imersos no seu próprio orgulho, que eles são capazes de ouvir horas e horas de exposição da verdade, mas jamais as ouvirão de fato. Então, este é um ponto importante que nós precisamos entender a respeito da dureza do coração das pessoas diante da pregação. Porque nem todo mundo ouve o que Jesus está dizendo e se rende a isso. Porque nem todos, de fato, possuem ouvidos para ouvir. Nem todos, de fato, estão ali para ouvirem e entenderem e aceitarem. Não se trata do pregador, não se trata da escolha da mensagem para aquela ocasião. Ambas são perfeitas. Jesus era o pregador, e pregadores fiéis durante toda a história da igreja pregaram da parte de Cristo. Por mais modestos que eles sejam, por menos recursos retóricos que eles possam apresentar, por menos erudição que eles possam apresentar, se forem dispenseiros fiéis, estarão entregando como mandatários do nosso Senhor. Eles são emissários e são pregadores e anunciadores arautos do nosso pregador perfeito. E se eles também entregam a semente, a palavra de Deus, então o problema não são as mensagens que eles escolhem. O problema não é pregar em genealogias. Mas o problema, meus irmãos, é que existe o tipo certo de coração para se ouvir pregações. É muito mais quando se trata de ouvir pregações fiéis sobre o coração de quem ouve, porque jamais será sobre a habilidade de quem prega. Jesus, ele está apresentando com estas parábolas aquilo que muito se chama, muito se fala de mistérios. O que são mistérios? As pessoas são certamente muito interessadas em mistérios, né? Quem não se lembra, por exemplo, de novelas que fizeram muito sucesso por causa de mistério? Eu só estou fazendo isso aqui para ilustrar, tá, gente? Não é para sair daqui para ver novela, não. Bom? Mas quem não se lembra, por exemplo, de Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? Né? Para os mais antigos, eu não sou tanto assim, mas como minha mãe era muito noveleira, então eu acabei ficando sabendo. Mas quem matou Samuel Abdala? Salomão Abdala? Samuel não, Salomão. Né?
Então vão surgindo mistérios desse tipo. Eu acompanho, e os irmãos sabem disso, a série The Walking Dead. E há um mistério rolando na atual temporada de The Walking Dead, que é saber se o Glenn morreu ou não morreu. No episódio em que o Nicholas cai sobre ele, né, há uma dúvida se os zumbis mataram apenas o Nicholas ou se o Glenn também foi na história. E as pessoas são fissuradas com essa ideia de mistério. Mas o que seria mistério na palavra de Deus? Mistério, meus irmãos, é de maneira muito simples. Tudo aquilo que depende do próprio Deus revelar para que você seja capaz de saber. É aquilo que você só é capaz de saber quando Deus revela e nos dá a conhecer. As parábolas aqui, elas estão testando a capacidade de resposta espiritual daqueles que ouvem. Elas são projetadas para esses dois fins que eu falei. Em primeiro lugar, separar os humildes dos orgulhosos. E nós poderíamos dizer que há esses dois aspectos que estão ligados a essa ideia de mistério. Porque num plano ela revela, ela dá a conhecer. E do outro ela esconde, com base na receptividade do coração. Então, o humilde toma conhecimento e ao orgulhoso continua escondido. É esse o exercício que Jesus está fazendo. E eu pergunto para você, o que tem de didática nisso? Nada. Isso é frustrante para aqueles que defendem o uso e abuso da didática no nosso ambiente. O fato, meus irmãos, é que nós encontramos nas parábolas uma espécie de paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela ilumina, ela desliga a luz. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Parábolas dão oportunidade para aqueles que querem a verdade saberem mais, e para os outros torna-se essa verdade mais escura, mais apagada, fazendo com que os seus corações sejam ainda mais endurecidos. Se nós olharmos para o verso 11, é exatamente esse o exercício que está sendo feito aqui. O texto diz que a vós, quem tem ouvido para ouvir, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão sem ouvidos para ouvir, todas estas coisas são feitas em parábolas. Continuam envoltas e cobertas de mistério. Eles continuarão sem saber. Pelo que eu consegui perceber dos movimentos aqui, parece que alguns aqui já sabem que se o Glenn está vivo ou não. É isso aí. Então parece-me que é mais ou menos alguma coisa assim. Aqueles que têm o privilégio de um canal, né, específico, que têm ouvidos para ouvir, já estão sabendo que o Glenn está vivo. Mas quem ainda precisa esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, né? No caso específico do texto, não saberá, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, meus irmãos, aqui nos é apresentada a finalidade da parábola. Estas intenções, ou estes usos que a parábola nos apresenta aqui, é algo muito importante e muito valioso para nós hoje. Nós olhamos para as nossas congregações e o que nós vemos é que aparentemente as pessoas estão muito satisfeitas com a ignorância. Elas estão extremamente insatisfeitas com a superfície. Há um doentio interesse da nossa época pela superficialidade. As pessoas são mais ou menos assim hoje em dia. O pregador vai lá, prega um sermão de 17, 18 a 25 minutos. Mais da metade desse tempo é contando história de quando era criança em Barbacena. Eu conto bastante, mas meus sermões são de 1 hora. Grande parte destas mensagens trazem pouco ou nenhuma compreensão a respeito do reino de Deus, mas as pessoas estão satisfeitas. Parece que elas preferem mesmo aqueles pregadores que praticam os crimes do púlpito
e estão ali contribuindo ainda mais para que eles não saibam aquilo que está sendo escondido deles. Isso é terrível, meus irmãos, isso é muito sério. O que nós temos visto com muita frequência são pregadores rasos, pregando a mentes superficiais. Há um colega mencionando a experiência dele numa determinada igreja, e ele disse o seguinte: olha, o primeiro mês eu até gostei, mas o segundo, terceiro, quarto estão se tornando coisas difíceis de suportar, porque a sensação que eu tinha é de que parece que eu ouvia o mesmo sermão domingo após domingo. Parecia-me que a ladainha que se repetia domingo após domingo é: você precisa se amar, você precisa ser feliz, se valorizar. Olha, Jesus vai fazer você feliz. E mudasse o texto, mudasse o dia, mudasse o horário das pregações, no fim das contas, ele ouvia a mesmíssima coisa. Se você procurar ouvir pregações em algumas das igrejas modernas, do falso evangelho da prosperidade, você vai entender que, por mais que você ouça ou ouse ouvir 50, 100, 200 mensagens, todas elas, no final das contas, são sobre a mesma coisa: sobre o quanto Jesus e o quanto os 318 irão orar para que você se torne uma pessoa rica, milionária, como você obterá vitória e ganhará dinheiro, e dinheiro. Não se ouve nenhum tipo de pregação que saia desta ladainha da prosperidade, da vitória, do triunfalismo. Não se fala as almas com a riqueza dos salmos, que nos apresenta a anatomia de todas as partes da alma, para nos falar sobre as muitas coisas que o pecado opera nos nossos corações, como aquilo que Davi expõe nos Salmos 32 e 51, ou para falar da nossa necessidade de confiança no Senhor, de aquietar e acalmar os nossos corações, como diz o Salmo 131, ou de falar do prazer que é viver na presença de Deus, como diz o Salmo 16, ou de nos chamar a atenção para a gloriosa explicação do porquê da prosperidade dos ricos, como diz o Salmo 73, ou quando o salmista fala da sua paixão pela lei de Deus, e da riqueza e da operosidade da lei de Deus como meio de graça, lá no Salmo 119, em tantos aspectos importantes para todos nós. Mas não, meus irmãos, a nossa época está absolutamente acomodada com água com açúcar. Eles parecem estar felizes com a ignorância e com a superficialidade. Isso é, sem dúvida nenhuma, algo terrível. Meus irmãos, um sinal da maturidade dos crentes apresenta-se quando estes mesmos crentes fazem perguntas. Quando nós percebemos que esses crentes não estão satisfeitos com aquilo que sabem, com aquilo que conhecem. Quando pessoas nos procuram ou nos abordam em plena aula de escola dominical para indagar-nos sobre aspectos do texto da palavra do Senhor, sobre pontos que ainda não ficaram claros, aquilo que foi ensinado. Isso mostra-nos maturidade, mas isso é indicativo, muito importante, de que essas pessoas têm ouvido para ouvir. Esse é o ponto da mudança de foco de Jesus aqui. Ele vai se ocupar agora intensamente, enfaticamente, com aqueles que têm ouvidos para ouvir, com aqueles que estão interessados em saber mais, em conhecer mais, em entender mais a respeito do reino do nosso Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está falando não somente a quem pode ouvir, mas àqueles justamente que foram tornados por Deus capazes de ouvir, e por isso mesmo estão totalmente interessados em ouvir. Jesus não mais perderá tempo, não a parte mais preciosa do seu tempo, jogando pérolas aos porcos,
e jogando semente para todo lado de qualquer modo. Mas Jesus agora está colocando o foco em instruir os seus discípulos. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que amam a pregação da palavra, aqueles que amam o ensino da palavra, aqueles que amam o estudo da palavra. Jesus está interessado agora naqueles que têm ouvidos para ouvir. Aqui eu gostaria ainda de destacar aos irmãos algumas coisas importantes. Por que Deus está separando humildes de orgulhosos? 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em resumo, segundo o ensino da palavra de Deus, humilde é aquele que entende a sua necessidade do Senhor. É aquele que olha para Deus, entende a sua grandeza e a sua santidade, e compreende a sua própria miséria pessoal, e desesperadamente depende e se interessa pelo Senhor. Uma pessoa humilde é aquele que entende o valor da pregação e da palavra de Deus, ao ponto de mover os seus pés desesperadamente em busca da palavra de Deus. Vocês se lembram da história daquela irmã dentre os cocombas, que na época em que o reverendo Ronaldo Lidório traduzia a Bíblia, voltou metade do caminho de uma longa caminhada para pegar um versículo que havia ficado para trás, dizendo que a palavra de Deus era preciosa demais para ficar no meio do caminho. Isso é uma pessoa humilde. É alguém que não coloca a sua própria condição como acima daquilo que de fato ela é. É entender que nós somos pecadores e somos terrivelmente dependentes de um Deus santo. Esses são os humildes. Esses são aqueles que não fazem pouco caso da pregação e do ensino da instrução do Senhor. E a eles o Senhor dá da sua graça. Mas quem são os arrogantes e os soberbos? São aqueles que acham que podem selecionar o que querem, o que interessa a eles da palavra do Senhor. Quem são os soberbos? São aqueles que não conseguem se perceber. São aqueles aos quais falta autopercepção, a compreensão de que vivem em miséria espiritual e não compreendem a fome que deveriam sentir, que não compreendem a sede que deveriam sentir da palavra do Senhor. Esses são os soberbos. Esses são aqueles a quem a palavra de Deus ilustra como cisternas rotas, onde não se pode ter água porque estão entulhadas, com os corações cheios e entupidos. A esses a palavra do Senhor diz: Deus resiste a eles. Apenas aqueles, meus irmãos, que tinham os corações ensináveis, a estes o Senhor deu a conhecer o mistério, a estes o Senhor tornou reveladas as coisas que somente Deus poderia revelar. E o que significa isso, meus irmãos? Isso significa que a Bíblia é um livro muito diferente. As coisas da palavra do Senhor são muito diferentes. Nós poderíamos pegar um livro de biologia, mesmo não sendo biólogos, e entender as coisas que estão escritas ali com a nossa inteligência. Nós podemos aprender matemática em casa, nós podemos aprender a mexer no computador em casa. Há manuais, livros e muitos tipos de literatura que nós podemos nos debruçar sobre elas, e a nossa inteligência nos levará a entendê-las. Mas a Bíblia é um livro incomum. A Bíblia é um livro muito diferente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
A Bíblia é um livro que somente aquele que tem coração humilde, que tem coração regenerado, mudado por Deus, somente aquele que tem ouvido para ouvir, é capaz de entender. Se você entregar a Bíblia para aqueles loucos e insensatos ímpios que vivem nas grandes universidades, gente como Richard Dawkins, se você entregar a Bíblia para estas pessoas, eles serão incapazes de ouvir o que é dito aí. Eles se atreverão, eles se arrogarão, eles discursarão, mas a grande verdade é, eles não entenderão. Jesus está nos chamando a atenção para esse fato. Por outro lado, Mateus 13:12 diz que todo aquele que tem, ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância. Se você tiver se humilhado o suficiente diante de Cristo, tiver respondido a Cristo com um coração humilde, então como Jesus irá lhe responder? Ele lhe dará ainda mais verdade sobre ele. Graça e mais graça e mais graça, entendimento e mais entendimento. E quanto mais você ouve, mais você vai ouvir. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus então diz que entender as coisas de Deus não é uma questão da intelectualidade. Não se trata do quanto você é inteligente. Precisamente por isso é que muitos autores estão falando de uma epistemologia humilhada, de uma inteligência humilhada. É preciso, meus irmãos, despojar os nossos corações de toda arrogância. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa e me dirigir às crianças. Me dirigir a Valentina, Ana Clara, Sara, e tem uns pequeninos aí que não vão entender por hora, né? Mas crianças, quando a tia Mary, quando as professoras da escola dominical estiverem falando da palavra do Senhor, o coração de vocês precisa se humilhar. Vocês precisam de humildade. Vocês precisam ouvir com os ouvidos da alma. Ouvir dizendo: como eu preciso aprender sobre isso. Muitas vezes vocês acham que o que vocês precisam aprender é apenas a matemática da escola, o que a tia lá da escola ensina. Pois o que a tia da escola ensina vai ajudar vocês a entrar na faculdade. Mas aquilo que é ensinado na palavra de Deus é aquilo que conduz vocês à Nova Jerusalém. Vocês querem ser apenas aqueles que estudam na UNB, ou na Universidade X, Y, ou vocês querem ir para o céu? Tenham um coração humilde, ensinável. Quem tem ouvidos, ouça. Portanto, a coisa mais importante para vocês durante a escola dominical não é ficar levantando a mão: tio, eu quero falar. Mas é virar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ouvir. Guardem isso, que isso vai salvar a vida de vocês. Mateus capítulo 11, verso 25. Deus ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Por que é tão importante todos nós sermos intelectualmente humildes, epistemologicamente humildes, ou seja, ter um conhecimento humilde, não arrogante? Porque assim nós seremos capazes de ouvir o Evangelho, porque assim nós seremos ensináveis, porque assim nós vamos aprender do reino de Deus. As pessoas da nossa geração são arrogantes, elas acham que sabem tudo. Meus irmãos, é triste, é lamentável, é frustrante para pregadores e pastores quando nós olhamos para alguns da nossa plateia e percebemos que há uma inquietação arrogante da parte de muitos deles. Coisa mais ou menos do tipo:
Ah, isso é muito óbvio, isso eu já sei. Ah, isso eu já li em 2 livros. Ah, isso eu já li em 3 livros. Ah, isso eu estou cansado de ouvir, estou cansado de saber. Existem coisas sobre o Evangelho que nós precisamos entender, que devem ser repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, e muitas vezes repetidas. Porque quanto ao Evangelho nós nunca alcançaremos as profundidades satisfatórias. Nós vamos morrer aguardando pelo dia que de fato nós estaremos profundamente satisfeitos com aquilo que sabemos do Evangelho. O conteúdo das canções que nós cantamos são óbvios, são repetidos. Nós cantamos estas canções domingos e outros domingos. São verdades que nós já conhecemos, muitos aqui desde que são pequeninos. Mas estas verdades são o sangue que pulsa na alma, nas veias da nossa alma. Essas verdades é o sangue que nutre e bombeia os nossos corações. Essas verdades são aquilo que alimentam os nossos casamentos, a nossa criação dos filhos, a nossa própria vida, o curso diário da nossa vida, daquilo que nos enche de vida. Portanto, nós devemos repetir, do mesmo jeito que todos os dias comemos arroz, e comemos arroz no almoço, e alguns aqui não jantam, mas lancham, mas comem um pão quase todos os dias à noite, e repetem um alimento que nutre os seus corpos. Do mesmo modo, vocês não devem se cansar de ouvir aquilo que ouvidos precisam ouvir, porque é o que traz vida às nossas almas. Portanto, meus irmãos, aqui Jesus está separando homens de meninos. Jesus está querendo mostrar às pessoas o seu próprio coração, separando humildes de orgulhosos. O problema não era a sua mensagem, o problema não era ele como pregador, o problema era o solo, o problema era o coração e os ouvidos de quem ouviam. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é sobre quem prega, e não é sobre o texto onde se escolhe pregar, é sobre o seu coração, é sobre se você é uma pessoa ensinável ou não, é sobre se você já limpou a poeira da sua arrogância intelectual e já se humilhou diante de Deus e está disposto a ser ensinável. O Salmo 34, verso 18, o salmista diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mateus nos falou sobre a importância de ouvirmos como os pequeninos ouvem. Ou seja, o convite do Senhor esta noite para você é: quem tem ouvidos, ouça. O convite do Senhor esta noite para você é: aprenda a ouvir pregações, ame ouvir pregações. Entenda que a Bíblia é o único livro que requer o coração para que você possa se beneficiar dele. Não leia e não estude a palavra de Deus apenas com os seus olhos e com o uso das suas faculdades intelectivas. Derrame o seu coração na presença de Deus e leia a sua Bíblia com os olhos do coração. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Você pode ler um romance ou ler um jornal com o coração frio e duro, mau, indiferente, e obter todas as informações que estão ali, mas você não pode ler a Bíblia desse jeito. A Bíblia é um livro fechado para aqueles de coração duro. Pregações são audições fechadas para quem tem corações duros. Portanto, humilhe-se na presença de Deus e entenda que nem tudo que o seu ouvido está ouvindo está chegando à sua alma, está nutrindo o seu coração. Eu gostaria de considerar algumas aplicações com vocês. O Evangelho do Senhor propõe-nos arrependimento,
crer e obedecer. Durante 3 capítulos, chegando nesse 4º capítulo, foi o que Jesus fez até aqui. Jesus os convida ao arrependimento. Ele diz: arrependa-se. Ele está dizendo lá em Marcos 1,15: arrependei-vos. Corações quebrantados irão ouvir esse convite. E esta noite você deve ouvir esse convite. Mas o Senhor não diz apenas para você se arrepender dos seus pecados, das suas ofensas terríveis contra Deus. Ele está dizendo para você crer no Evangelho, para você desistir de toda a crença nos seus próprios meios e confiar exclusivamente em quem Jesus é e no que Jesus faz. Creia no Evangelho, mas Ele também nos convida a obedecê-lo. Colossenses 1, 21 a 23, Paulo diz: e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse Evangelho deve ser a base para a sua obediência. Você deve viver uma vida de seguimento de Jesus. Marcos capítulo 3, 35, Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe, ou seja, a minha família são daqueles que se arrependeram, são daqueles que creram, e são daqueles que fazem a vontade do meu Pai, são aqueles que obedecem. E a esses Deus continua falando, e são esses que têm ouvidos para ouvir. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, para nós concluirmos, ele diz o seguinte: imagine-se como uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. No começo, talvez você consiga entender o que Ele está fazendo. Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado, faz outros reparos. Você sabia que esses consertos eram necessários e por isso você não se surpreende. Mas de repente ele começa a derribar as paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, sim, abrindo pátios no meio dessa casa. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho, mas ele está construindo um palácio, no qual ele pretende habitar pessoalmente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está apresentando as bases, os fundamentos do seu reino. Jesus está apresentando-se como Deus encarnado, Senhor das nossas vidas, e não apenas mero Salvador. Ele está se propondo a realizar uma obra muito maior na sua vida do que você está supondo. E a palavra do Senhor para você nesta noite é: arrependa-se, creia e obedeça. Você não vai ser um chalezinho, você não vai ser aquele casebrezinho furreca que vem no culto quando quer. Você não vai ser aquele chalezinho furreca que se interessa pela pregação quando quer. Você não vai ser aquele chalezinho meia boca que só se interessa pelas coisas de Deus quando se lembra de Deus. Jesus
está te propondo uma obra radical. Não um chalé, mas um palácio onde Ele habitará pessoalmente e comandará a sua vida e todas as ações a respeito dela. É isso que é Evangelho. Não é você vir aqui buscar uma promessinha de ficar mais rico, de ganhar dinheiro ou de melhorar a sua vida, mas de você se render aos pés de Jesus e sair por aquela porta para viver a vida dizendo que Ele é tudo na sua vida. É sobre isso que Jesus está ensinando aos humildes. É essa mensagem que Ele esconde dos soberbos.